Alô rapaziada, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Vocês estão acostumados aos meus posts relacionados a concurso público e a história, mas eu vou pedir licença para os meus seguidores e falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Nós tivemos a morte, do Floyd nos Estados Unidos e do menino João lá em São Gonçalo, e a gente vai ter que falar um pouquinho sobre essa questão do negro. Infelizmente, a gente tendo que pegar esses conteúdos de história, passar para o YouTube, para o pessoal poder assistir aula, que agora a gente está fazendo o acesso remoto, para ajudar os jovens que estão confinados nas suas casas a tentar prosseguir os estudos. A gente vê que ao longo da história do mundo, o negro ele é sempre colocado de lado. Então vamos lá. Quando falamos na colonização, na colonização ou na invasão dos povos da América, você tem claramente praticamente os negros sendo obrigados a sair do território africano para virarem escravos nas Américas. E esse crime durou mais de 300 anos. Logo depois, nós temos a Revolução Industrial. Precisava de pessoas que pudessem, de alguma forma, serem oprimidas pelo capital, com a compra dos seus produtos. Estavam lá os negros mais uma vez. Quando nós falamos da questão da imigração no Brasil, claramente você vê um processo de branqueamento da mão de obra, que tinha acabado de ser libertada lá em 1888 e em outros estados um pouco antes, e se viram sem possibilidade nenhuma de trabalhar. Então a elite brasileira encontrou uma maneira de branquear a sua mão de obra, trazendo os imigrantes europeus, japoneses, e mais uma vez deixando o negro de lado. Então vocês vejam que o negro, infelizmente, ele está sempre colocado numa posição subalterna da violência policial. Você nota que muitas vezes a violência policial ela está concentrada, infelizmente, nos guetos, nas favelas, nas comunidades. Vamos dar alguns exemplos aqui que vão ficar bem claros. Imagine que você está vivendo num bairro, vamos dar um exemplo aqui, Ipanema, Rio de Janeiro, Higienópolis, São Paulo. Você está lá na sua casa e de repente você começa a tomar tiro de helicóptero. Sei lá, o bandido está lá fugindo da polícia e o pessoal está lá dando tiro de helicóptero para pegar o bandido. Infelizmente, algumas dessas balas vão no seu quintal. Isso pode? Bom, se não pode em Higienópolis, se não pode em Ipanema, também não pode na comunidade. Você está lá tranquilo, de boa, e de repente a polícia vai lá e mete o pé na sua porta, sem mandado judicial. Em Higienópolis pode? Não. Em Ipanema pode? Também não. Se não pode nesses dois bairros, na comunidade também não pode. O que não me sai da cabeça foi agora que teve a operação contra o governador do estado, um mandado aí do STJ, alegando que ele poderia estar envolvido aí com algumas negociatas na área de saúde. E o pessoal, ao fazer a operação, foi em uma das residências dele, a residência que ele morava no Grajaú. Tiveram que esperar o chaveiro chegar para poder abrir a porta. Você acha mesmo, se você morasse na comunidade, iam esperar o chaveiro chegar ou iam meter o pé na porta, independente de ter ou não pessoas dentro de casa? Então a gente tem que começar a perceber algumas diferenças do que acontece no asfalto e do que acontece na comunidade. Um outro problema é que essas comunidades elas surgiram, em muita razão, por conta da desorganização urbana do Brasil. Quer dizer, você colocou milhões de pessoas, você tirou essa possibilidade dela ter um ganho no campo, mandou contingente de muitas pessoas para morar nas grandes cidades, sem estrutura, sem planejamento, sem nada. Você vai cumprir um mandado de prisão em Higienópolis, em Ipanema. Você tem muito mais facilidade, você tem lá o número da casa, você tem o porteiro, você tem lá o número da rua, tudo certinho. Na comunidade você consegue fazer isso? Com esse planejamento urbano você não consegue nem entregar uma carta. Tanto é que muitos desses lugares você tem lá a figura do carteiro comunitário, ou então o carteiro deixa as cartas na associação de moradores, que o próprio pessoal da comunidade vai lá e entrega. Então você veja que o problema é muito mais complexo. Quando você pensa na comunidade,
A gente tem que começar a avaliar a possibilidade até, que tal transformar ela num bairro? Só que normalmente essas demandas governamentais, o último lugar que elas chegam são as comunidades. Outra questão muito importante tem que ser debatida, a questão da droga, a questão do armamento. Essa droga, ela não vem, ela não é fabricada, né, a cocaína, ela não é fabricada no Brasil, ela é fabricada nos nossos vizinhos da América do Sul. E ela chega em tonelada para cá. Quando você pensa nas armas, boa parte dessas armas são fabricadas na Europa e nos Estados Unidos. E com incrível facilidade elas chegam na América do Sul e com incrível facilidade chega na mão do pessoal lá do movimento. Outra questão que tem que ser debatida, o grande poder do tráfico de droga. Atenção, o tráfico de drogas ele não é poderoso só no Brasil, ele é poderoso no mundo inteiro. Tanto é que você tem traficantes que ficam 10, 20, 30 anos ganhando bilhões e bilhões de dinheiro por conta do tráfico e demoram muito às vezes para serem presos, os grandes cartéis, né? E aí, será que não teremos que pensar um dia na legalização da droga? Infelizmente é uma guerra que já está perdida há muito tempo. Você tem que começar a pensar o quê? Que infelizmente boa parte da população usa drogas e você só vai atingir essas pessoas, só vai alcançar elas com campanha de conscientização. O número de fumantes tem caído por quê? Porque tem campanhas, né, contra o uso do cigarro. Apesar que o Dr. Drauzio Varella fala que o pessoal da indústria do cigarro podia contribuir um pouco mais, principalmente porque você tem muita gente hospitalizada por conta da questão do cigarro. Mas isso aí é um outro assunto. Então, minha gente, tem muitos assuntos a serem debatidos. Outra questão, a questão do saneamento básico, a questão mesmo da própria habitação, que muitas vezes é pequena, que muitas vezes não tem a ventilação adequada, construções precárias. Muita coisa tem que ser resolvida. Então, quando você vê boa parte da população americana se revoltando, se revolta contra o sistema que sempre excluiu o negro da sociedade americana. E no caso da sociedade brasileira, a gente tem aquele falso mito da igualdade racial. Uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser debatida, tem que ser enfrentada. Temos que fazer com que as coisas mudem, porque essas vidas negras importam e continuaremos a conviver com essas tragédias diariamente, tanto nos Estados Unidos, né, a brutalidade policial, como no Brasil, quando infelizmente as organizações criminosas acabam recrutando essas pessoas e nos confrontos com a polícia, que muitas vezes a polícia ela não tem muito cuidado quando se trata do confronto ou de cumprir mandado de prisão dentro dessas áreas conflagradas. Valeu, minha gente? Um abraço a todos aí, um bom dia, sigam o canal 6 Seguidores no Twitter e no YouTube. Um abraço.